Ai, dia 23 de dezembro é dia de vídeo também. E nós vamos falar de Uber. Mais especificamente, Uber na Itália, de novo. Oi pessoal, aqui é a Cami Scrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar de novo de Uber na Itália. Eu vou aproveitar que eu tive 1 milhão de coisas para resolver hoje na rua, então vou aproveitar e faço esse vídeo agora aqui também, voltando para casa. Bom, me fizeram a seguinte pergunta esses dias aí, e eu prometi um vídeo para hoje. E a pergunta é: quanto custa, quanto recebe ou quanto ganha, né, de salário em média um motorista Uber na Itália? Bom, eu, ao invés de responder muito rapidamente, eu decidi fazer um vídeo porque são várias variações, é ótimo, né? São algumas variáveis que implicam aí nesse cálculo, né? E a primeira coisa que eu tenho para dizer é que motorista de Uber, de táxi, motorista de qualquer coisa que seja serviço de transporte de público, assim, não ônibus, metrô, essas coisas, mas estou falando desses que fazem por corrida, né? Eles normalmente, geralmente, têm renda variável. Por quê? Porque vai depender da quantidade de corridas. E o depender da quantidade de corridas vai depender também da época. Então a primeira variável que você tem que considerar é, quando você for fazer o cálculo do salário, você tem duas formas de fazer. Ou você vai fazer calculando o ano inteiro e dividindo por 12, ou você vai fazer considerando que você vai ter aí uma variação mensal. Por quê? Por exemplo, vou pegar Milano, tá? Milano, época de Feira da Moda, né? Milano Fashion Week. Cara, o cara roda que nem um desesperado, né? Se deixar, quer dizer que o aplicativo do Uber não permite mais de 10 horas logado seguidas, né? Tem lá uma pausa que você tem que seguir e tal, o próprio aplicativo não permite. Então, o que acaba acontecendo? Você não consegue rodar mais do que isso, mas não você, passageiro, né? O motorista. Mas o que acaba acontecendo? Na época, por exemplo, da Fashion Week, e na verdade aqui em Paris, em outros lugares, isso não vai ser diferente, né? O valor é muito mais alto porque você tem muito mais trabalho, você tem muito mais corridas por período, né? Por hora. Então você vai rodar muito mais. E não se iluda, né? Você que é motorista ou passageiro, se você é motorista você já sabe. Mas se você é passageiro, não se iluda. Quando você tem momentos de mais procura, sejam muitas feiras de muita circulação, seja greve, seja horário assim de pouco carro, tal, você tem uma coisa que a gente chama de multiplicador. Ou seja, a tarifa não vai ser exatamente a mesma, né? Então tudo isso tem a ver. E aí vamos para o segundo fator. Se você trabalha de dia ou de noite. Por quê? Porque se você trabalha de dia, maravilha, é uma coisa. Mas se você trabalha de noite, você tende, e principalmente em Milano, eu acho que Roma não deve ser diferente, você tende a receber de 20% a 30% a mais do que quem trabalha de manhã. Por quê? Porque de noite normalmente as pessoas acabam usando mais o transporte, né, o Uber, o táxi, etc. De manhã as pessoas acabam encarando mais o transporte público. Mas tá, de onde você tirou isso? Bom, estatística que eu fiz por 2 anos, né, enquanto eu trabalhei nessa empresa de noleggio con conducente, que na verdade também trabalhava essencialmente com Uber. A terceira coisa que vai fazer a diferença é o seguinte: você vai ter o seu carro ou você vai ter um carro disponibilizado por uma empresa. Porque se você tem um carro disponibilizado por uma empresa, você tem um custo a menos, né? Você não vai pagar a parcela do carro, não tem que comprar a licença do carro, não tem a manutenção, sei lá, de pneu, gasolina, seguro, tal. Mas certamente você tem muito menos percentual do valor da corrida.
Por quê? Porque na realidade, se o dono do carro não é você, o dono do carro vai tirar a parte dele para cobrir todos esses custos e mais, obviamente, ter o lucro dele. Então, na verdade, isso vai fazer diferença, porque se você tiver o seu carro, você tem que considerar o valor inicial do investimento, né? Do carro e da licença. E mais, naturalmente, os custos mesmo de seguro, de manutenção, né? E lembrando que Uber, na Itália principalmente, não pode ser qualquer carro. Então você tem um custo aí de um carro bem considerável, pelo menos uns 20 mil euros aí. De fato, você tem que pensar se vale a pena o investimento inicial, apesar de que também existem muitos casos onde a própria Uber ou os próprios bancos acabam ajudando aí no leasing, no financiamento. Então você dá uma entrada menor e tem que pagar as prestações, mas ainda assim é uma prestação. Então você já sabe que isso vai abater do seu lucro, ou do seu faturamento, na verdade. Dito isso, voltando para a situação de você é empregado, o seu cálculo primeiro, aí tem duas variáveis. Tem empregador que paga só por produção. Então ele vai pagar quantas corridas você fizer. Se você fizer 10, você vai receber 10. Se você fizer 20, você vai receber 20. Se fizer 0, você vai fazer 0. Ah, mas é cruel, é injusto. Bom, se é cruel, é injusto, se é permitido, se não é permitido, isso é outra história. Mas tem, eu posso dizer porque eu conheci algumas empresas, então eu sei do que eu estou falando. Isso é realidade de mercado. E aí, o que ele vai te pagar é o percentual da corrida. Então ele vai pegar, por exemplo, sei lá, a corrida foi 10 euros. 10 euros é um número ruim. A corrida foi 50 euros, pronto, melhorou. O Uber vai pegar 30%. Porque com o imposto dava 30%, ou 33%, não sei. Aí a empresa pega um percentual e te repassa. Então daquilo que o Uber repassou para ela, ela vai te passar um percentual. Bom, e aí cada empresa negocia o seu valor. Ou cada funcionário negocia com a empresa o seu valor. Normalmente a empresa tem uma política para todos os funcionários, ou uma política por faixa de funcionário, né? Isso é normal. Ou então você ganha, ou você recebe pelo salário fixo. E aí não tem jeito, né? Aí você vai negociar o salário. Respondendo, no fim das contas, né? E eu tô falando isso porque, assim, se eu desse esse número já de cara no começo do vídeo, eu acho que seria injusto, né? Porque ele não seria completo. Então tem motorista, e eu já vi porque eu conheci os contra-cheques de todos eles, né? Tem motorista que recebe, sim, 2.500, né? 2.500 euros por mês. Chega em alguns meses a receber 3.500. Tô falando de Milano, tá? Roma não deve ser muito diferente, não. E tô falando Milano e Roma porque são as cidades que tem Uber, né? O restante da Itália não tem Uber. Então também não entra muito no... Não sei se Torino tá ainda com a tal do Uber Táxi. E eu não sei se a regra é a mesma, então não vou falar dele. Mas falar de Milano e de Roma faz sentido porque é onde tem Uber. Bom, dito isso, tem motorista assim que faz 2.400, 2.500, que chega em época de feira, ou em época de Natal, por exemplo, agora, né? Virada de ano, etc. Chega a fazer até 3.500, 4 num mês. De novo, gente que trabalha à noite. E tem motorista que faz 1.300, 1.400. Mas um detalhe. Tem que ver se a empresa ela desconta de você quando você tem algum acidente. Porque acidentes acontecem, né? A gente sabe disso. E a gente sabe também que o seguro tem uma franquia. E aí também você tem que pensar isso, né? Quer dizer, se a empresa desconta de você acidente, ou, sei lá, algum desgaste mais estranho do carro, e isso normalmente não acontece, mas acidente, guincho, essas coisas, você também tem que considerar que isso vai sair do seu cálculo no final do período, né? E por último, que é importante ressaltar, é saber se você vai pagar as multas que você produzir
e perda de celular, ou então se o celular vai ser o seu, porque aí você vai ter que considerar também no seu custo, que é pequeno, mas tem que considerar o valor de um plano de internet. E aí tô falando porque normalmente as empresas dão o celular, né, e pagam o plano de internet, mas tem empresa que não tem e não dá. Do mesmo jeito que tem empresa que não paga almoço, do mesmo jeito que tem empresa que não cobra multa e tem empresa que cobra multa. E as multas, elas podem ser, se eu não me engano, de R$40 agora, desculpa, 40 euros agora, as mais simplesinhas e tal, que são tipo, passei num lugar que não tinha nada a ver e são 3 pontos e tal. Ou então as mais graves, que aí é passar em farol vermelho, é um excesso de velocidade muito alto, não sei o que além da perda dos pontos, você vai ter que pagar essa multa, e essa multa pode chegar a 200 euros, né? Às vezes até mais. Parece até que tinha um aumento aí de valor do preço da multa, e aí você vai pagar. Tem empresa que parcela, tem empresa que não parcela, então tudo isso tem que ser considerado na hora de você fazer o seu cálculo para saber se vale a pena trabalhar como Uber na Itália ou não. É muito diferente do Brasil? Sim e não, né? Porque no Brasil, você pega o seu carro e sai andando praticamente, né? Tem algumas restrições, tal, de idade de carro, algumas coisas, mas não é, por exemplo, como na Itália, que você tem que ter um Mercedes-Benz, ou um Audi, ou um Jaguar, né? Você não tem que ter uma licença de 15 mil euros para rodar no carro. Então é diferente, sim, se você considerar principalmente o investimento inicial e a manutenção do carro. Mas em termos de operação não é tão diferente assim, exatamente por isso, porque combustível, seguro, multa, essas coisas são da vida mesmo e elas são arcadas por alguém, né? Então é isso, basicamente. Espero ter respondido. Fique esperto que se você for funcionário de empresa, é bom você conversar na empresa sobre 13ª, 14ª férias remuneradas e, eventualmente, se você tiver filhos ou menores, enfim, encargo seu, você pode ter também um auxílio que o governo dá, fora o Renzi, que são 80 euros que o governo repassa. Então tem algumas coisas aí que é bom você ficar bem de olho para ver se a empresa vai te pagar ou não, se está constando no contrato e como é que isso é pago, tá bom? Basicamente é isso. Lembrando que o aplicativo do Uber, ele te mostra quantas horas você fez, então na verdade você não tem grandes problemas porque você consegue acompanhar. E vale a pena você só manter isso, de repente, um registro para você mesmo, impresso em algum canto, tal. Porque uma vez que você está trabalhando para uma empresa e muda de empresa, o Uber apaga, né, o seu histórico de corridas, não de avaliação do Uber, né, mas eventualmente você pode perder o histórico de corridas e de valores se você tiver que recorrer de alguma coisa, tá bom? Basicamente é isso, espero ter ajudado. Coloca aí embaixo as suas dúvidas ou os seus comentários. E é isso aí, um grande abraço. E até amanhã, dia 24. Jingle bells, jingle bells. Tchau!